Pronto, mestre. Gravando? Aproveitando aqui o mestre Rony, que também faz uma roda na beira-mar. Mestre arrupiado, que tem o seu trabalho lá, vou até ficar em pé, lá no barracão, está aqui em pé, aqui pertinho, tá certo? E eu quero dizer aqui para os professores ou para os próximos professores que têm tendência para dar aula ou querem ministrar aula de capoeira, para a gente estar atento. Hoje o Ceará passa por um processo muito, assim, no sentido de muito complicado em relação a capoeiristas que dizem que são profissionais da capoeira e que não são profissionais da capoeira. São pessoas que estão se aproveitando de uma certa forma de alguns locais para darem aula, mas aí querem partir para outro lado. Hoje a capoeira passa por esse detalhe, assim, por esse momento muito delicado em relação à pedofilia. Em relação, eu represento a Comissão de Ética da Capoeira do Estado do Ceará, represento a Capoeira do Estado do Ceará como mestre de capoeira e como professor de capoeira, tá? E aqui também represento o Conselho de Mestres de Capoeira, eu sou um dos representantes, mas a obrigação é de cada professor, de cada grupo, de cada mestre, de cada segmento ser responsável por momentos como esses aqui. Não é abrir a boca e dizer que está fazendo alguma coisa pela capoeira ou para evitar certas atitudes dentro da capoeira. Não é só abrir a boca, não, tem que agir também. Então os movimentos que hoje estão aí envolvidos com esse processo de organização, com esse processo de tentar coibir certas atitudes dentro da capoeira, tem que também fazer valer. Não é só chegar nos grupos do WhatsApp reclamando, não, tem que fazer sua parte. Tem que fazer a reclamação, tem que ir no Ministério Público, tem que ir na delegacia da criança e do adolescente, quando for pertinente a criança e adolescente, tem que ir nos órgãos competentes, não pode só informar a comunidade capoeirista do que está acontecendo, não. Você tem que formalizar, então vamos formalizar. Quer denunciar, formalize. Quer denunciar, vamos fazer a formalização, não vamos só por esse meio informal. É importante que a Comissão de Ética esteja atenta para isso, para não receber só denúncias informais. Tem que ser realmente formais, para com que a gente possa verificar, para com que a gente possa investigar, para com que a gente possa tomar uma decisão quanto Comissão de Ética. E é importante cada professor de capoeira, cada grupo de capoeira estar atento com isso. Ter responsabilidade. Não adianta só querer jogar a responsabilidade no outro, não. Assumam também suas responsabilidades. E outra coisa, algumas pessoas perguntando como é que é a Comissão de Ética, como é que está a Comissão de Ética. A Comissão de Ética se reúne praticamente toda semana para discutir algumas coisas em relação à capoeira. Por exemplo, o mestre se formando precocemente. Por exemplo, o professor recebendo o título de mestre em algumas situações para querer dar aula em alguns locais. Isso também não cabe à Comissão de Ética, mas cabe também o seu grupo de capoeira estar atento com isso. Então cada grupo é responsável pelo trabalho e pelas ações e atitudes dos seus profissionais. Então cabe aí eu, quanto profissional, se me vejo de uma certa forma lesionado com algum direito meu, eu tenho por obrigação e direito a formalizar uma denúncia. E claro, eu não posso ficar de boca fechada. Então nós aqui, eu quanto roda do Parque do Totó, nós não aceitamos nenhum tipo de crime dentro da capoeira, seja como homem, seja como mulher, ou seja crime infantil ou crime adulto. A gente não pode esquecer que os adultos também cometem crime entre si. Não podemos só esquecer essa parte, não. Nós temos que estar preocupados sim com a nossa juventude, com a nossa criançada, mas nós temos que nos preocupar com tudo. A capoeira do Ceará precisa entender isso. Não a capoeira do Ceará, volta atrás, mas os capoeiristas do Ceará. Não é só mestre de capoeira, não é só a comissão de ética, cada grupo tem que ter essa responsabilidade, cada grupo tem que ter esse compromisso. E cada comunidade que está aceitando seus profissionais que se dizem profissionais, tem que estar atento com essas pessoas que se dizem profissionais. Nós temos que mesclar essas pessoas que vão para os bairros, para a periferia, querer dar aula de capoeira e ao mesmo tempo se prevalecer de uma cota de professor, de um título de professor e querer usar a capoeira para cometer alguns crimes de capoeira. Então eu, como mestre de capoeira aqui no estado do Ceará, antigo que sou, não sou dos mais antigos, mas sou antigo, e como membro da comissão, sou membro da Comissão de Ética da Capoeira do Estado do Ceará. Falo isso para qualquer movimento que esteja surgindo aí, para estar feito com isso. Vamos formalizar as denúncias. Não vamos só reclamar
para a capoeira como um todo. Vamos formalizar, porque daí tem como haver uma investigação e daí tem como a gente estar fazendo as relatorias e estar fazendo o nosso papel enquanto comissão e levar até o Ministério Público. Vamos nos somar, dar as mãos, somar as forças para tentar coibir esse tipo de crime dentro da capoeira do estado do Ceará. Então um abraço a todos, o mestre Dedé chegou agora há pouco, um abraço, aí vocês chegaram há pouco tempo. Essa é a roda do Parque do Cocó. Então, meus amigos, um salve aí para todos lá que estão lá do outro lado.